Olá, este é o Radar FIIs, eu sou o Guilherme Carter e hoje nós vamos falar aqui com o Ricardo Vieira, que é Head de Fundos e toca o RVBI. Conto também com a participação de vocês no chat, envie suas perguntas e vamos trocando essa figurinha. Então eu queria dar primeiramente boa noite aqui para o Ricardo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu queria já passar a palavra para você contar um pouco da sua trajetória até aqui no mercado. Bacana. Boa noite, Carter. Para mim, sempre um prazer aqui trocar uma ideia de alto nível. Tanto eu quanto a VBI inteira, acho que a gente preza muito pela transparência nos nossos fundos, então a gente está sempre à sua disposição e do seu público. Eu tenho aproximadamente 10 anos de carreira, dos quais eu trabalhei em alguns lugares no mercado financeiro antes, dos quais os últimos 4 aí na VBI. Eu ingressei ali na VBI ainda dentro da estrutura de Private Equity, né? Então, apesar a VBI hoje ter mais ou menos quase todos os fundos listados, aproximadamente 3 a 4 anos aí de vida, os mais antigos aí, o LVBI e o CVBI, a VBI é muito mais antiga, né? Tem aproximadamente 15 anos, e aí, antes da gente focar nos FIIs exclusivamente, propriamente dito, a gente também atuou muito no Private Equity, né? Que é o desenvolvimento 100% imobiliário, né? A gente nunca atuou em outro segmento. Então, eu iniciei dentro dessa área, ali tocando modelagem, etc., e quando a gente começa a perceber o mercado de FIIs local finalmente deslanchando no Brasil, ali a partir de meados de 2017, 2018, com ganho de liquidez, ganho exponencial no número de cotistas, a gente também migra para esse mercado, começa a atuar ali, primeiro o LVBI, depois o CVBI, PVBI, RVBI e EVBI, né, a família completa em todas as estratégias. A gente sentiu que era momento ali em meados de 2019 para um fundo que a gente chama multi-estratégia, né? Então, eu trabalhei na tese desde a construção ali no início. A nossa ideia era, se a VBI tem fundos e áreas que são especializadas em cada um dos segmentos, né? Nossos times se separam dessa forma. Então a gente tem núcleos que só cuidam de logística, outro que só cuida de office, óbvio que tem muito intercâmbio de informação e de ideias. Times especializados, a gente falou, cara, vamos aproveitar essa expertise que existe e criar um veículo multi-estratégia, que a depender das circunstâncias de mercado, eu posso gerar alfa, né, gerar valor, me expondo mais à logística, depois menos à logística, mais a office e jogando um pouco com isso. Então, ali no final de 2019, começo de 2020, a gente fez o IPO do fundo. O fundo agora está completando 2 anos de vida. Eu estou, enfim, como eu falei, tocando a estratégia desde o começo. E acho que a gente tem tido bastante sucesso, mesmo num mercado que a cada 6 meses impôs um tipo de desafio diferente. Com certeza. Antes da gente entrar no próprio caso, no case aqui do RVBI, que eu acho que já na largada foi um desafio muito grande, eu queria trazer um pouco de polêmica aqui que a gente teve aí nas últimas semanas, né? Que foi o caso da CVM, né? Com a decisão sobre os rendimentos do MXRF. E aí muita gente fez live, fez programas, conversaram. Então foi uma semana bastante intensa, né, de muita discussão. Eu queria saber um pouco da opinião do Ricardo, né, e também saber, né, depois daquela nota do dia 27 do 1, se dentro da VBI existe algum caso que a gente possa se enquadrar ali, que nem o MXRF ou não, né? Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Não, bacana. Eu acho que, Carter, o que aconteceu há mais ou menos 2 semanas é parte do amadurecimento da indústria, né? Então, os fundos imobiliários, ele tem algumas, como a gente brinca, jabuticabas, né? Coisas exclusivamente únicas e brasileiras. É o conceito criado por lei, né? Na Lei 8668 que criou os fundos imobiliários, que é o conceito de lucro caixa, né? Então ele mistura caixa com competência e determina que, em função disso, você tem que distribuir no mínimo os 95%, né, para criar fluxo de caixa recorrente para o investidor, que é o que torna atrativo o produto, né? Criando, e ele usa até como exemplo os próprios REITs americanos, né? Em função disso, começou a ser observado uma idiosincrasia no próprio Maxi Renda, que era, ele estava distribuindo lucro caixa, mas ao mesmo tempo, pelo seu ponto de vista contábil, ele tinha prejuízo. Por que ele tinha prejuízo? Porque ele tinha algumas operações lá dentro que, em função de default, impairment, etc., geraram prejuízos contábeis. Puta, como é que eu posso distribuir dividendo se eu não tenho lucro? Então era um conflito claro. Em cima disso, a CVM tomou uma decisão que eu acho que ela ainda precisa ser aperfeiçoada e eu acho que em algum momento a gente vai caminhar para isso, embora exista muito ruído no momento, acho que o caminho natural, até porque não existem vencedores assim, ou beneficiados da forma com que foi tomada a decisão, ela vai ser aperfeiçoada nesse sentido, que é a segregação entre o que é
prejuízo de marcação, de valor justo, e prejuízo realizado. Então, no caso do Maxi Renda, havia um caso de prejuízo realizado mesmo, Sim. que é muito do que acontece às vezes num FOF. Então, para quem não sabe, num FOF, quando eu compro uma cota, por exemplo, eu comprei uma cota do XPlog a 130, ela caiu para 100, se eu vender ela a 100, aquele delta, né, esse prejuízo que eu tive naquela operação, afeta o dividendo. Por outro lado, se eu comprei essa mesma cota do XPlog a 130 e vendi a 150, esses R$20 a mais, aí sim eles compõem o meu dividendo. É o prejuízo ou lucro realizado. Acho que deveria ser assim, dessa forma, em todos os fundos imobiliários. Os FOFs já são assim. No caso do Maxi Renda, que hoje é um fundo predominantemente de CRI, né? Ele tem uma história longa e enfim, de diversos acontecimentos que até formaram esse próprio prejuízo que ele teve no ano passado. A decisão da CVM mistura esses conceitos. Então, acho que o próximo passo é que a indústria, de uma certa forma, entenda e pacifique essa questão entre prejuízo de marcação e prejuízo realizado. No caso especificamente da VBI, com exceção do RVBI, né, do FOF, todos os demais fundos não seriam afetados, seja qual for o entendimento da CVM. Né? Todos têm lucro tanto contábil quanto lucro caixa. Então, o único seria o RVBI, por ser um FOF, porque é marcado a mercado. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, todas as nossas posições, e os últimos 2 anos foram de ventos bastante contrário para o mercado de FIs, naturalmente, todos eles têm prejuízos contábeis. No nosso caso, a gente teria, tá ali no tier inferior, né, de risco que a gente corre, mas o nosso levantamento que a gente fez, todos os FOFs seriam invariavelmente afetados. O que invariavelmente afetaria a indústria inteira e inviabilizaria talvez ali afeta muito a indústria, porque os FOFs são uns grandes provedores de liquidez e eficiência para o mercado. Né? Você tem a pessoa física com 70% ainda mais ou menos do volume, 30% e crescendo os investidores institucionais, quase todos os FOFs. Exato. Bom, deixado a polêmica de lado, vamos entrar no RVBI. Então eu gostaria que você contasse primeiro um pouco da tese e a estratégia. Obviamente, passando também pelo início, eu lembro ali, meados de 2020, quando fez o IPO, né? Você teve ali uma situação de mercado bastante desafiadora, eu diria, para não usar outras palavras aqui, quase caindo 40% da cota do fundo, né? E também, falando um pouco disso, mas passando, né? Porque a gente tem um fundo que faz um IPO 40% para baixo, muito desafiador. E, por outro lado, você tem, no final de 2021, premiado como o melhor FOF da indústria. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória aí pra gente. Foi bastante, assim, volátil, digamos assim. Porque, dando um pouco de contexto, a gente aprova ali o produto, tanto nos distribuidores quanto internamente ali em novembro, mais ou menos, de 2019. Faz roadshow em dezembro e janeiro. Então era o pico do mercado, né? 2019 foi um ano que o IFIX ganhou do Ibovespa, foi uma coisa quase 40% no ano, um puta rally no final do ano. Então a gente capta naquele boom, no pico do mercado. O fundo tem início em 4 de fevereiro, ou seja, exatamente há 2 anos, em 4 de fevereiro de 2020. Naquele momento, o IFIX estava caro ainda, ele estava corrigindo um pouco em janeiro, a gente falou, puta, vamos segurar um pouco em caixa para aproveitar essa correção em função do que havia acontecido já no final de 2019. Então a gente veio mantendo bastante dinheiro em caixa e fazendo uma alocação defensiva, né? Em ativos que tem beta abaixo de 1, enfim, fazendo aquele plain vanilla para proteger capital no momento de correção do mercado e aproveitar isso para ganhar de capital lá na frente. Quando começa março ali, aproximadamente final de fevereiro, que é o carnaval, e começo de março, a gente já sente que um problema que era concentrado ali na China já havia chegado à Europa, já era um problema de fato na Europa e que fatalmente chegaria ao Brasil ou aos Estados Unidos. Então, internamente, a gente decide, olha, não tem nenhum gatilho de upside que vai simplesmente livrar do que estava se conjecturando. E existem vários gatilhos de downside. A gente não sabe qual é o fundo do poço, mas vamos segurar nesse momento. Ali a gente manteve praticamente 70% do fundo em caixa, um pouco menos 65%, segurou, existia muita pressão do mercado para, puta, mas você captou 1 mês e meio, aloca, a gente falou, não, vamos segurar, até interno mesmo, a gente tinha esse tipo de discussão, e aí a partir de 15, mais ou menos 10, 15 de março, o mercado rui completamente, é o pior mês da história dos fundos imobiliários, em 20 de março. Naturalmente, as cotas do RVBI também vão para baixo, porque não tinha track record, era o começo do fundo, enfim, o desespero dos investidores. A gente faz um comunicado ao mercado em meados entre mais ou menos 20 e 25 de março, que era, gente, fiquem tranquilos, a cota está a 60, mas a patrimonial está a 90, 95, e eu tenho
70% disso em caixa, é dinheiro. Se vocês quiserem liquidar o fundo, falam, beleza, vai todo mundo receber em dinheiro. Não tem porquê esse descolamento de quase 30% entre patrimonial e tela, né? Rapidamente o mercado corrige um pouco, mas ainda fica extremamente volátil, principalmente fundos mais novos. E a gente teve uma oportunidade de ouro que a gente, óbvio, não sabia o fundo do poço, mas falou, olha, agora é hora de alocar. Então a gente viu oportunidades de fundos que estavam muito abaixo do seu valor justo mesmo, não vou nem falar patrimonial, porque é um conceito bem relativo. Aloca naquele momento, e aí o mercado começa a recuperar, e você vai ter um mercado um pouco melhor aí em junho, julho, depois ele cai um pouco, aquela expectativa, bom, até onde vai a pandemia, quais são os desdobramentos. Acho que a gente teve um privilégio que foi, bom, eu consegui ficar longe de alguns setores que foram muito afetados, que era shopping center, por exemplo, então a gente pôs uma alocação bem menor nele. Aproveitamos logística, então acho que ali foi um bom início, apesar de muito turbulento para quem investiu na gente, mas quem acreditou na tese ali e viu que a gente, enfim, tinha uma boa oportunidade naquele momento, foi muito recompensante ali na frente. Legal, legal. Foi do céu ao inferno, quer dizer, do inferno ao céu, com esse prêmio aí, agora em 2021, né? E em termos da estratégia, que eu vi ali no fundo, vocês têm, depois a gente até entra um pouco nesse percentual, mas vocês têm algumas estratégias e eu queria que você contasse, né, a tese do fundo, principalmente a parte do private placement, de que é uma oportunidade para o varejo participar de algumas oportunidades que ele não poderia, que aí eu acho que até uma crítica minha ao regulador, né? O regulador, ele diz o que as pessoas podem comprar ou não, ele diz quem pode trabalhar ou não, eu acho que isso não ajuda muito a indústria, mas vamos esquecer um pouco aqui de polêmica, mas eu queria que você contasse um pouco dessa estratégia, dessa tese, né, para o pessoal, porque é sempre bom antes, né, a gente sempre pega aqui, Ricardo, qual que é a tese do fundo, depois a gente conversa depois para ver como é que está indo, para ver se não mudou muito de caminho ali, né? Obviamente sempre tem história para contar, mas eu queria que você explicasse essa estratégia para o investidor e como que você toca lá no dia a dia, qual que é o tamanho da equipe, etc. Então. Bacana. Quando a gente desenhou o produto, o FOF, né, a gente pensou, bom, o que eu posso oferecer além de uma gestão eficiente de cotas ali no secundário, né? Então, legal, isso tem que ser feito por um gestor profissional, muito bom, mas eu acho que a gente não poderia se limitar àquilo. Então, como até, enfim, as pessoas conhecem, a VBI tem uma ampla, assim, trabalha em todos os segmentos do imobiliário, poderia usar essa expertise e falou, cara, eu não quero só limitar o secundário. Bom, o que mais a gente pode oferecer? Então, a gente desenhou um regulamento que eu posso investir até 1/3 da carteira em CRI, diretamente. E a gente tem uma esteira de originação, tem o CVBI, que é um excelente fundo que hoje já está superando o bilhão de patrimônio líquido. E, ao mesmo tempo, a gente pensou no que a gente chama de private placement, né? A gente batizou essa estratégia, que é fundos que são fundos imobiliários mesmo, né? Ele é um CNPJ de um fundo imobiliário, uma casca, mas que ele ou não é listado na bolsa, ele pode ser escritural, ou ele pode ser listado, mas ele ainda não passou por uma oferta 400, uma oferta pública. Ele ainda só teve uma oferta 476, enfim, ele está restrito ali a poucos investidores. O que isso significa? Que, por exemplo, eu identifico uma oportunidade no mercado imobiliário para investir em determinado ativo, por exemplo, comprar um ativo de varejo, que vai ter um valor agregado lá dentro, ou vou ter que fazer algum desenvolvimento, vou fazer um BTS para alguém, etc. O meu investidor pessoa física não teria acesso diretamente, por se tratar de um investimento restrito, né? Por isso o nome Private Placement. Eu muitas vezes trabalho com casas parceiras, porque por uma questão de enquadramento, não poder passar os 10%, eu vou sindicalizar isso, né? Então chamo 2, 3 assets que são próximas, que a gente confia e gosta da forma de trabalhar, vamos com uma joint venture e vamos investir junto. E aí lá na frente, o dia que essa tese estiver pronta, solidificada, assim, o ativo estiver estabilizado, né? Eu consegui inquilino, terminei a obra, blá, 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 eu falo, vou dar saída para esse investimento. Quando ele estiver estabilizado, ele vai rodar, por exemplo, a um yield de 11, 12, enquanto eu estou desenvolvendo, eu tomei o risco, etc., depois do desenvolvimento a 12. Quando eu levo ele para o mercado, né, que a gente chama de compressão de taxa, eu vou ter tanto um yield que foi interessante, porque eu tomei o risco de desenvolvimento, por exemplo, quanto o ganho de capital, porque agora eu estou colocando ele para um mercado muito mais líquido para ele ter acesso. Então, hoje a gente tem aproximadamente 60% em FIs líquidos e 40% em ativos restritos, que são private placement e CRI. Então, isso flutua de acordo com as circunstâncias de mercado. A hora que eu achar que, olha, o líquido está mais barato, eu vou mais para o líquido, que é o que a gente está fazendo hoje. Em momentos que eu acho que os fundos líquidos estão mais caros, vamos reduzir, tirar um pouco o pé, vamos mais para CRI, para private placement, que tem mais oportunidade. Então, a gente flutua entre esses dois mundos.
Nosso time hoje tem, sou eu e mais 2 analistas. A gente cobre, tenta separar de uma forma assim, com viés muito mais top-down, né? Então, uma análise mais macro do que a gente imagina em termos de alocação setorial, uma pegada mais de research mesmo, de como abordar o mercado, e o outro mais de bottom-up, né? Então é o cara que, bom, eu defini quais setores eu vou alocar mais nesse momento. Eu vou mais para logística, mais para office, menos para shopping, enfim, como um exemplo. Beleza, quais ativos dentro de cada categoria? Então eu começo com o que a gente chama de bottom-up, né? Então de baixo para cima, fazendo valuation de ativos, entendendo a modelagem de cada um deles, oportunidades, etc., até chegar na composição do portfólio. E aí essa composição de portfólio é discutida naturalmente com toda a VBI, tanto em comitês de investimentos de forma formal, quanto de uma forma informal na hora de construir a tese, né? Então, um exemplo que eu gosto muito é que a própria VBI ajuda a construir a tese para o time de FOF. Então, logístico. Às vezes você vê um determinado fundo que está fazendo oferta, olha, estou fazendo uma oferta para comprar uma emissão de cotas, para comprar um ativo ali na região de, sei lá, Campinas. Bacana, parece uma região consolidada, etc. Aí você começa a olhar os números do material publicitário, interessante, atrativo. E aí você vai para um time que é especializado em logística, ele vai falar, olha, bacana, Ricardo, mas toma cuidado pelo seguinte, esse ativo aqui, ele tem um inquilino que a gente sabe que está procurando no mercado, e a informação pública está procurando no mercado um novo galpão. Será que esse cara está querendo sair ou ele está aumentando o espaço dele? Esse ativo, ele está depois do pedágio. Então, apesar dele ser numa região muito boa, ele está depois do pedágio. Ele sempre vai ter uma vacância um pouco maior, porque o operador não vai querer pagar pedágio. Enfim, tem várias nuances e minúcias de cada ativo que acho que a construção coletiva dentro da VBI ajuda bastante. Ajuda. Não, com certeza. Ainda mais você sendo um FOF, vamos agregar a gestão de todo mundo junto, né? Exato. Tem um pouco de todo mundo. E nessa estratégia de FII líquido, vocês dividem ali, eu não vi assim no relatório gerencial, entre qual é o percentual que é para ganho de capital, ou o que é mais para carrego de dividendo, ou não, isso aí não... A gente não classifica dessa forma, mas isso faz parte da nossa construção de portfólio, né? Então toda vez que eu vou colocar um ativo, vou propor ele para comitê e eu falo, olha, eu quero alocar 7% do portfólio nesse ativo, ele tem que ter esses 2 componentes. Ele tem que ter um carrego interessante. A gente mira TIR sempre. Sim. Quanto dessa TIR vai vir de ganho de capital e quanto vai vir de carrego, né, de yield recorrente, é que isso flutua. Naturalmente, num mercado mais caro, você tem pouca oportunidade para ganho de capital. Então a gente vai sempre focar em ativos que estão te dando mais TIR. Num mercado que está mais barato, como é o que eu julgo que está hoje, você vai mirar que dentro da sua TIR vai vir mais de ganho de capital. Então esses 2 componentes entram. Mas a gente não tem um carimbo, eu sei que alguns outros FOFs fazem, ó, aqui é ganho de capital, aqui é carrego. Então a gente flutua de acordo com o tempo também. Com certeza. Bom, hoje o fundo de vocês tem lá aproximadamente uns 130 milhões de patrimônio. Eu queria entender qual o capacity, né, e dando também a estrutura atual, né? Eu até não fiz outra pergunta, talvez, mas vocês usam para fazer CRI também, ou analisar CRI, é o mesmo time seu ou vocês pegam um pouco do time de crédito? A gente trabalha a 4 mãos nesse caso. Tá. Então, por exemplo, chega um determinado CRI, eu tenho uma experiência também em análise de crédito, então acabo contribuindo bastante, que é olhar, bom, se o CRI faz sentido, naturalmente ele tem que fazer sentido para a VBI. Ele não é assim, serve para um veículo, não serve para o outro. É óbvio que é em função de quanto cada um tem de caixa, estratégia, momento, ele serve. Só que, naturalmente, você nunca vai encontrar um ativo na VBI, seja um CRI, seja uma cota de fundo imobiliário, etc., que você vai ter o que a gente chama de bola preta, de um gestor que não quer colocar nele, o outro vai insistir, vai colocar. Ele tem que ser uma construção coletiva. No caso desculpa, outra pergunta? Do capacity do fundo, exato. No caso do capacity, a gente toma muito cuidado porque é um mercado ainda pouco líquido. Então eu não quero ter... É óbvio que a ideia é sempre fazer um fundo crescer, o RBBI crescer, natural. Mas eu não faço questão de ter ele o maior fundo do mercado rápido. Eu quero que ele seja o melhor. Melhor no sentido de retorno ajustado ao risco para o cotista. E nesse sentido, por exemplo, em 2019, quando a gente captou, o mercado tradeava por dia mais ou menos 130 milhões de reais. A gente sentia que existia uma demanda muito maior. Tanto é que o número de reservas que a gente teve foi mais ou menos 5 vezes o volume de fato ofertado, né? Foi uma oferta de 120, com os 20% foi para 144 milhões captados de fato. Naquele momento tinha um apetite muito maior. A gente falou, cara, só que se eu captar tudo isso que tem de apetite, 400, 500 milhões, eu vou demorar muito para alocar e eu vou prejudicar o cotista. Então vamos fazer o que a gente acredita que era o capacity. Que eu consigo alocar rápido, eficiente, entregar um bom resultado, em seguida a gente sai com uma nova captação.
A gente estima que a mesma régua valeria para novas captações no futuro. Certo. Então, por exemplo, se no mercado de 130 milhões a gente captou 144, hoje, num mercado de 270, a gente captaria ali por volta de 300 milhões num follow-on. Porque é o que você consegue alocar ali 3, 4 meses, 2... Enfim, você já sai parcialmente alocado, né? Porque ele se junta aos 130 milhões que hoje o fundo tem alocados. E a gente não tem pressa para fazer isso, a gente espera condições favoráveis de mercado. E condições favoráveis de mercado tem que unir duas coisas. Muitas vezes está favorável para captar dinheiro, mas está ruim para alocar, porque o mercado está caro. Porque aí é que todo mundo está olhando fundo imobiliário. Sim, sim. Ou está ao contrário, que como está hoje, né? Então o mercado está razoavelmente atrativo para você alocar, só que aí você não tem dinheiro novo para vir para esse mercado. Então a gente quer sempre entrar quando faça sentido nesses dois pilares. Certo. Falo isso porque a gente teve uma conversa com o Felipe Souski, do FOF da Galápagos, e ele explicou também que a estratégia dele era ser pequena para poder ser mais ágil e tal. Exato. Tanto é que hoje o FOF dele aí subiu uns 4%, né? Ele também está muito descontado do patrimonial, etc. E também a gente teve essa conversa lá, né? Vocês têm o valor patrimonial diário, né? Sim, dentro do site. Depois, no final, acho que vale a pena falar, porque eu mesmo não sabia, então eu usava aquele mensal lá da CVM e tal. Mas, olhando mais a estratégia do fundo, vocês hoje têm lá uma separação, tem lá o regulamento que diz alguma coisa, mas existe algum target de você manter, eu quero 60% aqui de FII, 60%, 70% de FII líquido, 30% de private placement, lá o restrito, e um pouquinho de CRI, ou dá para ajustar? O que vocês pensam, assim? Sempre em função da circunstância, da leitura de mercado, né? Desse do top-down. Né? Então a gente olha e fala, olha, o mercado de líquidos hoje, na nossa leitura, está barato, razoavelmente. Sim. Então a gente começa a ampliar. Então a gente chegou a ter mais ou menos 45% de líquidos, hoje a gente já voltou para mais ou menos 60%. E aí os 40% de restritos. Por quê? Porque ele tem menos liquidez. Sim. Então, para eu girar essa carteira de private placement e CRI, é possível, a gente já fez casos, vender CRI, etc., mas ele é mais custoso, mais demorado do que o líquido. Então, é muito em função de como o mercado vai flutuando. Vai flutuando. Quando a gente fala com o gestor de fundos, a gente procura também bater um pouco de papo de entender alguns setores. E eu vou pegar alguns fundos que você tem na carteira. E muita gente pergunta sobre alguns setores, por exemplo, o setor de shoppings. Né? Eu vi que vocês têm ali uma participação, eu diria que um tanto quanto relevante de... XP Malls, parece. Da último relatório, obviamente não sabe o dia, no dia você sabe, do XP Malls. Né? Eu acho um fundo bem interessante, né? Eu acho que não tem nem piso, acho que na indústria de fundos imobiliários para você comparar, dado a qualidade dos ativos, mas eu queria que você comentasse um pouco da tese que vocês têm desse ativo específico e também das perspectivas que vocês veem para o setor de shoppings, dado que shopping é um setor que saiu de 2015 destruído, começou a voltar a crescer em 2019, aí destruiu de novo, aí a gente está com esse novo modelo de risco de lockdown, né? Não sei até quanto que vocês levam isso em conta, mas eu queria que você contasse um pouco da tese e do setor. Então, bacana. Esse é um caso muito emblemático para a gente, e ele se reproduz também, principalmente em shoppings e office, que a gente separa muito o que é a nossa perspectiva para o setor e a nossa leitura do setor e como isso se aplica aos fundos imobiliários. Então, acho que os fundos imobiliários, tanto em office quanto em shopping, refletem muito mal o que de fato você tem disponível para o mercado imobiliário. E aí eu falo principalmente em termos de qualidade. Então, você tem shopping centers que, por exemplo, quando você vai para a bolsa, em ações especificamente, você tem boas opções de portfólio que a gente chama de high grade, de excelente qualidade, mas nos FIs você tem menos opções. Office, na nossa leitura, é a mesma coisa. Então, primeiro, a nossa leitura é que, e essa é a nossa leitura desde o início da Covid, é óbvio que você nunca consegue, principalmente no momento mais agudo da Covid, ter uma leitura exata dos desdobramentos, do quanto vai ser afetado, etc., mas a nossa leitura era, momentos de crise tendem a aprofundar a desigualdade e aí isso se reflete também, por exemplo, no mercado, no consumo e aí naturalmente nos shopping centers. Então, a gente olhava para o setor dos shopping centers e falava, quem que vai sair melhor disso? Onde a renda é mais resiliente. Naturalmente, quem atende, que shoppings vão atender a classe A, classe AB, que shoppings que já estão consolidados em termos de ocupação, ou seja, onde tem mais poder de barganha do seu ponto de vista do proprietário do shopping e não do lojista. Sim. Onde vai ter menos inadimplência, porque o lojista vai pagar aquela operação porque ele quer estar naquele shopping, que é o shopping mais resiliente, porque tem menos vacância, esse cara não vai querer perder o lugar dele, enfim. E aí,
Na outra ponta, os shoppings de menor qualidade, os shoppings menos maduros, mais high yield, vamos chamar assim, onde tem mais vacância, um público que tem uma renda que é mais vulnerável a oscilações socioeconômicas, vai sofrer mais. Então Sim. a gente olhou para isso e falou, não, eu tenho que ir para o flight to quality naquele momento, tanto em office quanto em shoppings. E aí a gente olhou e falou, olha, na nossa leitura, o que mais representa a nossa perspectiva de mercado é o XP Malls. Então, ali a gente montou a posição, a gente já tinha uma posição montada pré-pandemia, pequena, e a gente foi aumentando gradualmente na medida em que ele foi se tornando mais atrativo, do seu ponto de vista de investimento, até para baixar um pouco o preço médio, também tem toda aquela estratégia, mas de fato ele era o que a gente via em termos de qualidade, era insuperável. Naturalmente a gente acha que a leitura que a gente tinha no começo da pandemia ainda se mantém e a gente não vê grandes gatilhos no curto prazo para que isso se reverta, assim, para você ter um boom de consumo nos shoppings menores. Acho que a questão da inflação pega muito para o shopping center, porque ela depende tanto de quem consegue repassar os seus aumentos de custos para os seus clientes, e aí naturalmente são shoppings que atendem a classe A e a B, que são predominantemente shoppings do XP Malls, e a gente vê, e aí outros terão mais dificuldade nesse cenário. Legal, uma visão positiva aí, né? Mas acho que faz muito sentido o XPML. Mas vamos ver como... Passando um pouco para crédito, né? A primeira posição de vocês é o fundo lá da Mauá, né? O High Yield. E eu queria que você assim, falasse um pouco assim, da visão, né? E qual que seriam os próximos passos para esse fundo, né? Em termos de... Hoje vocês têm uma posição relevante, deve ter participado, deve ter sido relevante no IPO, lá na oferta restrita. E qual que seriam os próximos passos desse fundo e o que vocês viram nele de uma oportunidade tão boa assim? Esse fundo, Carter, acho que reflete bem o que a gente imagina para a estratégia de private placement, né? Então quem vê nosso relatório ali vê que é a nossa maior posição hoje. Ele tem o nome high yield muito em função do que talvez a rentabilidade média da carteira, do que ele tem de ativos lá dentro, e tem uma simetria muito grande entre rentabilidade e risco. Assim, acho que o risco ali está muito menor do que a rentabilidade oferecida. Ali, por ser um private placement, faz parte de um deal que a gente conseguiu com casas que a gente tem um bom relacionamento e que queriam dar saída para alguns investimentos que ela tinha, chamam alguns investidores que investem numa oferta restrita, né? Esse é um exemplo disso. Nesse caso especificamente, a carteira desse fundo ela foi grande parte constituída, isso é público, tem nos relatórios do próprio Mauá High Yield, ao longo da crise em 2015 e 2016. Então, naquele momento, o mercado de crédito era muito mais restrito, naturalmente ele era muito mais caro. Então, ali, por exemplo, você tem créditos que foram feitos para a Via Varejo, né, para refinanciar todos os galpões da Via Varejo e da família Klein, que foram feitos com uma taxa, porque naquele momento ela não conseguia acessar o mercado de crédito, tinha mais dificuldades, taxas mais altas, foi oferecido foi feito um deal muito interessante. Sim. E já vislumbrando um mercado mais favorável para crédito, como aconteceu agora, especialmente no ano passado, no qual existia a possibilidade de pré-pagamento. Então foi feita uma multa de pré-pagamento, uma estrutura que dificulta muito o pré-pagamento de uma dívida mais cara. Então é o tipo de deal que, quando bem estruturado, acaba criando uma relação entre risco e retorno muito interessante. E aí a gente, analisando toda a estrutura criada para os deals que estão dentro dessa carteira, não é essa a única operação, você tem também operações que já tem um longo behavior de crédito pulverizado, né, de financiamento imobiliário, e a gente entendeu que fazia total sentido porque havia uma simetria entre risco e retorno. Nossa expectativa para esse fundo é que, naturalmente, em algum momento, por ele ser atrativo, ele vá ganhando maior liquidez no mercado. Hoje ele é um fundo que é pouco negociado, mas você ainda vê alguns deals ali na pedra, todo dia saindo um pouquinho. Na medida que ele for ganhando mais liquidez, você tende a que ele seja precificado muito mais próximo dos seus pares. Então é uma boa oportunidade de ganho de capital com excelente carrego hoje. E o investidor que não tem acesso a ele pode aí comprar via RVBI. Legal. E na estratégia olhando mais o CRI direto que vocês compram, né? Como você disse que tem uma equipe, né? Também de crédito lá na gestora, mas como é que funciona a prospecção, a originação ali das operações? E há também assim um incentivo de vocês. Eu sei que não é um mercado tão, vamos dizer assim,
aquecido no secundário, mas alguma oportunidade, vocês estão abertos ou vocês só vão fazer primária? Como é que funciona? Tem uma estratégia dessa ou não? Não. A gente tem uma estratégia de tentar maximizar o retorno da nossa estratégia de CRI, né? Então, da nossa carteira. Então, naturalmente, a gente sempre está atento a oportunidades de fazer vendas no secundário, eventualmente com ágio do que a gente tem na carteira. Aproximadamente 2 meses, a gente vendeu metade da nossa posição de um CRI, do CRI Tocantins, com mais ou menos 12%, 13% de ágio. Então é possível, mas é menos líquido, é menos recorrente. A forma com que a gente trabalha, a gente tem um time especializado de crédito estruturado, né, quase que integralmente dedicado ao CVBI. A VBI tem um histórico muito grande de originar bastante deals internos, que é onde você acaba conseguindo os melhores, né? Geralmente que a gente fala até quando vem, você sei que você tem uma experiência grande no setor também, quando esses papéis já estão mais líquidos e vêm distribuídos por um grande player institucional, ele vem o que a gente chama mais amassado, né? Vem com uma taxa mais baixa, porque você tem uma demanda grande, vai ter uma liquidez maior, etc. Quando você consegue originar, às vezes um deal menor, que você vai tomar inteiro, ou você vai tomar a maior parte, dividir com poucos players, ele acaba sendo mais interessante em termos de taxa e das condições de estruturação, porque aí você tem controle estrutural, você vai dizer como vai ser as garantias, você vai dizer, você vai ter, ele vai estar restrito a poucos investidores, então se você tiver algum problema e tiver que executar ou, enfim, fazer uma assembleia de cotistas, você tem um maior controle sobre ela. Então a VBI tem uma grande tradição nesse ramo. Muitas vezes eles acabam surgindo como parte da nossa originação também do tijolo. Então é comum, por exemplo, parceiros que a gente já teve no passado, que a gente fez desenvolvimento no tijolo, seja no private equity, seja para os FIs, acabam nos trazendo e nos procurando para deals de dívida. Acontece também, por exemplo, você vai participar de uma concorrência para comprar um determinado ativo de escritórios. Você sabe ali que você está no final, o cara ofereceu R$200 a mais por metro quadrado, ele vai levar aquilo para o fundo dele. Pô, bacana, vamos trabalhar na alavancagem junto? Então, sim. Procura esse mesmo parceiro e fala, olha, eu tenho uma dívida, eu gosto desse ativo, eu gostei muito dele para o equity, não levei, vamos construir uma dívida junto para o CRI. Então, acaba sendo o tijolo contribuindo muito também para a originação do papel. Legal. Não, compra um secundário boa é quando o cara da mesa de renda fixa te liga, quando estão tendo muitos saques nos fundos abertos, te oferecendo também, lojas americanas no secundário por IPCA mais 12, né? Então já está amassado, tem que liquidar. Essa é uma boa oportunidade, né? E eu vi, né, em termos gerais, assim, a carteira de vocês acaba tendo um peso, se a gente somasse uns 40%, é tijolo mesmo. Né? Então, dado, acho que muito pela vocação aí de vocês. Em termos ainda dos CRIs, né, eu sei que ainda é uma 15% e tal, querendo ou não, é uma posição relevante na estratégia. Como é que funciona a visão de vocês em termos de indexadores? Se é uma preferência ou não há? Ou é melhor deixar a inflação mesmo? Ou... Pessoalmente, assim, se você imaginar uma carteira num mundo ideal, eu pessoalmente gosto mais de estar longo a inflação. Então, e aí é meio que o tradicional do mercado de crédito. No entanto, a gente acaba, enfim, ali com quarta e domingo, né? Você tem rodada toda semana. Você tem que se adaptar às circunstâncias de mercado e às oportunidades que aparecem. Naturalmente, você teve um momento, principalmente desde o início da pandemia, com o juros chegando a bater a 2, você teve mais oportunidades para IPCA, tanto para originação, né? O mercado originando muito mais em IPCA, porque sabia que o mercado estava mais tomador para a inflação, quanto, enfim, para alocar ficou mais fácil. Naturalmente, você teve algumas operações da CDI que acabaram, enfim, tendo que sair com uma taxa CDI um pouco mais alta. Que quem alocou lá atrás vai correr um risco maior de pré-pagamento agora. Porque antes um CDI mais 2, 3, se ela chegou a 4, 5% ao ano. Sim. Agora, esse CDI, talvez daqui a um mês, daqui a 40 dias, né, isso aqui vai virar 13, 14, 15% ao ano. Vai ficar caro. Não, para com isso. Risco de pré-pagamento, volta... Né, quando eu falo CDI+, isso pode virar esses 15 nominal. Mas você acaba vai ter risco de pré-pagamento, etc. Enfim. Então a gente vai se adaptando muito de acordo com as circunstâncias. Naturalmente, historicamente, se você olhar nos relatórios, a gente ficou mais IPCA. Agora a gente está indo para mais um equilíbrio, colocando algumas coisas em CDI na carteira, aproveitando também esse movimento que está tendo de alta do CDI, porque ali no D0 gera um carrego mais interessante para a gente. Agora, dúvida minha, assim, né? Quando você está sentado na mesa de um gestor de fundos, quando, na minha opinião, há oportunidade de você fazer uma emissão, é quando o mercado está deprimido. O problema é para você fazer uma emissão quando o mercado está deprimido, porque você também está machucado, você está tendo problema. Então, queria que você falasse um pouco do momento atual. Você acha que tem espaço hoje de oportunidades para isso?
você vê assim, uma discrepância em algum preço de ativo? Há um ambiente para você também, eventualmente, né, vislumbra alguma oportunidade no curto prazo, no médio prazo? Como é que... Não, acho que a gente vê várias, assim, e é sempre essa gangorra, né? Quando o mercado tá bom para captar, ou se para alocar, ele tá ruim para captar. Quando ele tá ruim para alocar, aí tá todo mundo falando, olha, meu vizinho ganhou dinheiro para fundo imobiliário, eu vou para fundo imobiliário, quero investir. Então, o trem já passou. Então, é sempre essa gangorra que a gente tenta equilibrar. Hoje, eu acho que existe muita oportunidade no tijolo. Alguns setores especificamente, por exemplo, office, pensando de uma forma macro, mas eu seria muito seletivo quanto a quais offices, de novo. Às vezes o setor como inteiro está barato, hoje eu acredito que parcialmente cada setor de tijolo está barato. Então, essa correção que aconteceu no logístico, eu acho que abriu oportunidades para alguns fundos logísticos, outros eu acho que vão sofrer mais. Eu acho que a discrepância entre eles vai aumentar, né? A diferença de retorno entre os bons fundos e os fundos não tão bons vai aumentar. No office é a mesma coisa, né? Então, acho que você tem offices com excelentes fundamentos imobiliários por trás, que estão bem posicionados para sair da crise. Bom exemplo é a região da Faria Lima, né? Então, a região da Faria Lima passou com a vacância próxima a 4%, 5%, que se você pensar de forma objetiva é praticamente zero durante toda a pandemia. Um bom exemplo disso é o próprio PVBI, né? Isso que eu ia falar, da própria né? casa. Inclusive... Mas são informações públicas, né? O PVBI ele passou a pandemia inteira sem ter 1 metro quadrado vago. Então, com pequenas exceções assim da lanchonete, do prédio, esse tipo de coisa, mas zero de vacância, né? E as poucas movimentações que a gente teve de inquilino, no dia seguinte você já tinha uma fila que se estapeando para pegar aquele metro quadrado ali na Faria Lima. Então, acho que ali tem muita oportunidade, porque o investidor, principalmente a pessoa física, ainda olha e fala assim, putz, legal, gosto, mas, poxa, ninguém está usando escritório ainda, está voltando devagar, a pandemia ainda patina, então tem uma insegurança. E aí, provavelmente, as pessoas só vão perceber isso depois que o trem andar, né? Então, opa, agora todo mundo voltou para Faria Lima, o escritório está, de fato, voltando a ser objeto de uso, o preço vai disparar, falou, pô, perdi esse bonde. Então, acho que ali tem oportunidade. Logístico, a mesma coisa. Logístico, acho que ainda tem um espaço para pequenas correções. Ele teve um boom no ano passado que, na minha visão, não se justifica. Então, a gente foi um setor que, na medida em que ele andou muito, a gente começou a ficar underweight, né? Começou a reduzir a nossa exposição no portfólio porque previa já uma correção. Shopping, de novo, acho que a gente tem ainda eu ficaria muito flight quality mesmo, porque acho que ele ainda vai demorar para voltar a deslanchar. E aí os primeiros serão de maior qualidade, maior maturidade dos ativos, né, em termos de ocupação e preço de aluguel. E CRI, naturalmente, ele é uma derivada do aquecimento do setor imobiliário como um todo, né? Na medida em que o mercado imobiliário está aquecido, você vai ter sempre demanda por papel para financiar o mercado imobiliário. Exato. Eu ia comentar do PVBI quando eu conversei com o Rodrigo, né? Foi lamentável, né? E a gente está conversando também do MXRF, lamentável. Então, as notícias sempre vêm de um cunho mais governamental, sempre vêm para abalar os nossos ânimos e o mercado, né? Mas também foi lamentável e acho que, na minha opinião, não mudou um fundamento zero. Também já teve até a live do Rodrigo, acho que com o Baroni, falando um pouco do ativo, das garantias, da localização e tal. E acho que ainda, na minha opinião, né, isso não é uma recomendação de compra ou venda, mas é um ativo descontado ao que vale ali. Vocês também têm na carteira. Um portfólio extremamente de qualidade, enfim, a gente tem muita tranquilidade com esse ativo. Exatamente. Até uma pergunta, né? Vocês têm alguns fundos da casa, né? O CVBI, o PVBI e tem o EVBI. Né? Eu queria que você contasse, antes, fazer uma pergunta do EVBI, que talvez não seja muito conhecido pelo mercado. As taxas, elas tem uma anuência, eles abrem mão das taxas que vocês compram? Não, a gente tem uma política e ela está especificada no site do fundo, né? A gente tem um site dedicado para cada fundo, então no site do evbireit.com.br tem políticas do fundo, desde o regulamento até políticas que a gente mesmo aprovou internamente. E uma delas diz sobre investimento no fundo da casa. Então a gente tem limites de exposição, né, percentuais, e a gente tem também políticas de, por exemplo, se o fundo está no IFIX e ele está fazendo uma nova oferta, por exemplo, o PVBI. Quando o PVBI fez o IPO, a gente não entrou nele, porque eu assumo que se ele está fazendo uma oferta primária, eu estou gerando FII para casa se eu estou entrando na oferta, porque eu estou colocando dinheiro novo no fundo. Se eu estou comprando no secundário, eu não estou gerando FII novo para casa, então a gente só compra no secundário, isso é uma política nossa. Legal. Se é um private placement, aí sim faz sentido eu colocar seed, porque é o que eu estou
construindo uma nova tese exatamente do EVBI. Né? O EVBI ele é um fundo que a gente chama de consumo essencial, por isso só que ele pode ser classificado também como um novo segmento que surgiu, renda urbana, varejo, etc. Certo. Que é basicamente ativos de varejo de rua. No caso, a gente focou, por isso o consumo essencial, nas linhas básicas de despesa das famílias, que é saúde, educação e alimentação. Legal. Então hoje a gente tem tem ativos de saúde, no caso o MDX, que é um centro médico na Barra da Tijuca, não tem internação lá dentro, então você não tem o risco de execução. Extremamente consolidado, antigo, já ali na Barra. Temos também ativos de varejo de alimentação, então unidades do Pão de Açúcar, etc., que é um ativo muito blindado para a inflação, inclusive, até porque ele é a inflação. Né? E aí, nesse caso, foi uma oferta 476 para adquirir esse portfólio e a estratégia clássica de um private placement. Né? Então, eu vou comprar, tem investidores de casas que acreditam na tese, parceiros também, compra um ativo, no momento em que ele fizer uma oferta 400, ele vai ganhar liquidez e ele vai começar a ser negociado com o mesmo yield dos pares, em tese. Você tem uma compressão de taxa, você vai sair, sei lá, de um 9, 9,5% ao ano de yield recorrente para 7, 7,5%, que é onde estão sendo negociados os pares de renda urbana, 8%, você tem aí 15 a 20% de ganho nessa compressão de taxa. Então, de novo, yield mais o ganho de capital com a compressão de taxa. E todas as informações o pessoal também consegue sim. ali do FBI. Mas muito legal, até o site, né, depois, para a gente passar aqui no chat, para vocês verem, porque é louvável ter essa transparência hoje no mercado, onde gera muita dúvida. Mas, bom, Ricardo, eu queria, na verdade, agradecer aí a sua participação e queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes. Na verdade, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco do cenário que você vê, né? Esse ano vai ter eleição. Aparentemente, né, a gente está em dúvida, né? Vai ser um ano bom ou não, mas o dólar não para de cair. A gente teve um pouco de estresse da curva no começo do ano. De novo, ano de eleição, narrativa de fiscal, vai dar problema, mas, enfim, está meio estranho assim o cenário. Eu queria entender como é que vocês estão olhando para 2022, né? E passado isso, para 2023, né? Porque a gente passou a eleição, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno, mas pelo menos a gente sabe para onde a gente vai, né? Que a gente está no meio do limbo agora. Sim. Então, queria que você desse aí um pouco da sua visão, a visão da casa para esse ano e para o ano que vem. Tá. No nosso último relatório gerencial, inclusive, a gente fez até uma página, duas páginas sobre tanto o fechamento do ano passado, quanto as nossas perspectivas para 2022. A minha leitura é que você vai ter um ano, por exemplo, 2021, você teve uma queda do IFIX ali que no final do ano fechou mais ou menos 2% abaixo de queda, só que quando você fala assim, parece pouco. Só que você teve uma volatilidade ao longo do ano por eventos diversos que foi muito grande. E a gente imagina que 2021, por motivos diferentes, né? Lá no passado você teve o risco de tributação ali em junho e a abertura forte da curva de juros a partir ali de outubro e novembro. Agora, e aí você teve um rally em dezembro, quase que inexplicável também. Agora você começa a ter, tudo bem, a curva de juros arrefecendo um pouco o estresse que foi no ano passado, o dólar, você tem um fluxo de investidor estrangeiro que parece estar voltando para a renda variável no Brasil, começa a acomodar, só que você tem eventos que a gente não sabe os reais impactos, de fato, isso ninguém consegue prever, mas você sabe que eles vão acontecer. Você tem um calendário eleitoral, você tem ainda o fim do aumento do ciclo da Selic, que apesar de estar precificado na curva longa, você fatalmente tem um efeito ali no D0, quando se confirma a decisão do Copom, principalmente em cima da pessoa física. Então a gente vê que até ali setembro, outubro, você por mais que, se a gente sair e chegar no mesmo lugar ali, o IFIX se mantiver estável, mirando só o retrato dessas duas datas, fatalmente você vai ter muita volatilidade ali dentro. Então, na minha leitura, é uma oportunidade muito grande para os FOFs novamente, né? Então, e aí até concordando com o Felipe da Galápagos, que os menores talvez tenham uma mobilidade maior para operar nessa vol. Então, a nossa leitura é exatamente essa, que você vai ter volatilidade, picos de volatilidade, como no ano passado. Então, a nossa estratégia é, nesse caso, por isso ficar mais no FI líquido, porque você consegue desmontar e montar uma posição mais rápido para aproveitar essas oportunidades que o mercado te dá, e menos no private placement e no CRI. Eu acho que eu não vejo um ano com nenhum trigger que vai nos fazer um baita ano em termos de ganho para todo o setor, o IFIX disparando até o final do ano. Eu vejo pouca possibilidade de evento para isso. Eu acho que é um ano mais de entender quais serão os reais desdobramentos, tanto do calendário eleitoral, fiscal e fiscal do Brasil, mas ao mesmo tempo você tem vol lá dentro. E aí é a oportunidade para o gestor profissional, para o investidor institucional, operar ao longo disso.
A gente tem colocado até no nosso relatório, tem uma página já há alguns meses, que é o quanto a gente tem comprado e vendido ao longo de cada mês. Então, para o nosso cotista ter uma ideia do como está sendo a nossa cabeça e o que a gente está enxergando em termos de timing de mercado. Então é isso de novo, acho que vai ser um ano volátil. Acho que o mundo não acaba, independente do que aconteça. Eu acho que, enfim, a gente já viu no Brasil muitos cenários, tanto de euforia absoluta que não se confirmaram, quanto de previsões extremamente negativas também. E no fim do dia, assim, o mercado de capital, o número de investidores dos fundos imobiliários cresceu exponencialmente nos últimos anos, a liquidez cresceu, o número de fundos também se multiplicou. E, enfim, é um mercado que a gente trabalha e a VBI trabalha para perpetuidade. O tijolo é para perpetuidade. Então não é uma volatilidade aí de 6 meses que vai nos matar, mas ela traz excelentes oportunidades no curto prazo. Certo. Bom, você já está bem acostumado com essas volatilidades, né? Dado o histórico aqui do fundo. Mas é isso, a gente tem visto bastante investidor estrangeiro entrar na Bolsa, né? E eu comento com todo mundo é que hoje a gente tem uma maior taxa real do mundo de juros, a gente tem empresas hoje... E assim, não é nem, nossa, aquelas empresas difíceis de achar, não. Petrobras pagando dividend yield de 20%. Então você tem uma onda e o dólar hoje bateu 5,25. Então a gente tem uma perspectiva nesse sentido positiva, mas lembrando que é ano de eleição e a volatilidade do câmbio, de tudo, vai aumentar. E toda a curva abre e em algum momento ela fecha também. E naturalmente a oportunidade volta para o mercado. Enfim, faz parte de operar em um mercado emergente, isso é... Todo dia, exato, todo dia tem as oportunidades. Mas enfim, eu gostaria de agradecer sua participação, Ricardo. Eu queria que você deixasse sim agora, desculpe aí de interromper na última, mas deixar suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Não, bacana. Eu agradeço muito pelo espaço, Carter. Acho que assim, eu e a VBI, a gente está sempre à disposição, a gente preza muito pela transparência, então, que nem você mencionou, a gente tem a nossa cota diária no nosso site, em D-1, a gente desenvolve às vezes políticas que até nos engessam para tentar dar mais transparência para o fundo. Acho que a gente acredita muito nesse mercado, é uma casa 100% focada no imobiliário e é o que a gente tende a seguir sendo, com compromisso dos sócios e dos gestores ali diretamente em cada um dos veículos. Nosso canal está sempre aberto para você, para o público que queira acessar diretamente, então convido a todos a acessarem tanto o site da gestora quanto o próprio vbireits.com.br, entrar em contato com o nosso RI, tirar todas as informações, planilhas de fundamentos, enfim, nos questionar, a gente está sempre à disposição, é um prazer. Obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Esse foi o Radar FIS. Obrigado pela audiência e até a próxima.